E aí, Nerd, tudo bem com você? Eu tô ótimo. Olha só, cara, é difícil expressar o amor que eu tenho por essa série. Gotham consegue me surpreender mesmo depois de 4 anos de série. Esse episódio é para aquelas pessoas que estão atentas aos detalhes e que, assim como eu, gostam do universo do Batman e tudo aquilo que compõe ele. Já dá like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, hein? Sabe aquele problema que tá infernizando a vida dos cidadãos de Gotham chamada Ivy Pepper? Então, nesse episódio é dada continuidade aos planos de vingança dela e ao mesmo tempo esses planos são interrompidos por tempo indeterminado graças a Selina Kyle, e é exatamente esse o contexto de todo o episódio. A Ivy é a origem do encontro de todos esses personagens de quem eu vou falar aqui. Tenham isso em mente, é ela que vai proporcionar a união, ela tem a função de unir todas essas tramas de uma vez por todas. A única trama, o único núcleo que fica meio aquém nessa história é o núcleo do Narrows, e eu vou falar dele separadamente. Mano, é um episódio cheio de referências, mas a gente vai falar sobre essas referências um pouco mais pra frente. O negócio é o seguinte: a Ivy Pepper decidiu que vai matar todos os ricos de Gotham, pelo simples fato de que eles têm enriquecido por causa da exploração do meio ambiente. Então na cabeça dela ela vai fazer o quê? Ela vai devolver a cidade pras plantas, cara. Pois é, no mínimo bizarro. Olha, conforme a história do episódio vai se desenvolvendo, vai sendo contada, vai se desenrolando, alguns personagens vão começando a entrar no caminho da Ivy Pepper, e a primeira pessoa que entra no caminho da Era Venenosa é o Harvey Bullock. Ele foi a pessoa que matou o pai da Ivy, então nada mais justo do que ela pagar com a mesma moeda, ou seja, matar o Harvey Bullock. Isso, é claro, na cabeça dela, né? Felizmente, no momento que ela vai cometer esse ato, o Harvey não estava no bar e ele acaba se safando dessa. Mas o importante nessa história é que a Ivy Pepper conseguiu juntar de novo o Jim Gordon e o Harvey Bullock. Então ela abre os olhos do Harvey e ele começa a pensar um pouquinho, né? Então ele para de culpar o Jim e começa a assumir a responsabilidade pelo que ele fez lá no início da temporada, lembra, né? Aquela questão do professor Pig, ele acabou atirando numa policial do departamento, ele estava tentando encobrir os bandidos que estavam protegidos pela Pax Penguina, tá ligado? Você lembra, né? Pelo que parece, o Bullock de duas uma, ou ele vai voltar pro departamento de polícia, né? Vai voltar como detetive do departamento de polícia de Gotham, ou ele vai só apoiar o James nas suas missões, já que o Jim Gordon ali no final do episódio prometeu acabar com a raça da Sofia Falcone depois que ela feriu a Lee Tompkins, né? Ele chegou no limite ali, o James, prometendo acabar com a raça dela por causa daquilo que ela fez no final do episódio. Eu estou sentindo uma treta! Mas agora vamos falar um pouquinho sobre a Selina Kyle, né? Ela continua indignada com o que a Ivy Pepper tá fazendo, né? Porque a Ivy não era assim, então ela tenta ali convencer ela de todas as formas a parar de fazer isso, né? Ou até mesmo impedir que a Ivy continue esse massacre desenfreado na cidade. Pensa, velho. A Ivy foi numa festa da família Wayne e ela ia matar todo mundo lá, cara. Louca. Então, no momento ápice entre a Selina Kyle e a Ivy Pepper, que existe ali o confronto verbal e físico entre elas duas, a Selina Kyle tira o chicote da cintura e eu falo, mano, ali existe a mulher gato. Naquela hora que ela tira o chicote da cintura, eu falo, é a mulher gato, não tem condição, cara. A Selina começa a dar suas esquivadas, começa a dar suas piruetas, mano. É incrível como os personagens estão ganhando desenvolvimento nessa série. A gente sabe o que eles estão fadados a se tornar, os grandes personagens que eles vão se tornar algum dia. E é incrível, cara. A gente fica extasiado em ver que eles estão ganhando esse desenvolvimento. A gente sabe que eles vão se tornar esses grandes personagens e a gente vê isso acontecendo episódio após episódio. Bruce Wayne é um cara que tá tendo um desenvolvimento um tanto quanto abrupto, digamos assim, né? Primeiro ele tava naquela fase meio desnorteado sobre quem ele realmente é, né? Ele não sabia, ele tava meio que sem rumo ali, naquela vibe meio de rebeldia, mas depois do que ele viu naquela alucinação, cara, ele começou a mudar, ele começou a descobrir quem ele realmente é. Ele parou de fugir de quem ele é e começou a correr em direção do que ele vai se tornar, abraçando o que ele já é. Nossa! Nesse episódio, a base do que o Batman representa e a base do que o Batman é construída, cara. Chega um determinado momento que o Alfred fala pro Bruce que ele tem escuridão e raiva dentro dele. E é exatamente isso que cria o Homem-Morcego. Motivado pela raiva por seus pais terem sido assassinados e adotando a escuridão como meio, Bruce Wayne cria o Batman, um símbolo de justiça cujo objetivo é evitar dia após dia que o que aconteceu com seus pais aconteça de novo com muitas outras pessoas. Ou seja, o Bruce é o que ele é, cara. Ele é uma pessoa que tá magoada, ele tá triste, ele tá com raiva e ele vai usar tudo isso a partir de agora pra ajudar as pessoas. Tem um momento que o couro tá comendo lá naquela festa, né? Tiro pra todo lado, gritaria, porradaria, o Alfred se vê entre a vida
vida e a morte no momento que um cara aponta a arma pra ele. E nesse momento as luzes se apagam, cara, e não tem como você pensar outra coisa. O Batman chegou. E é exatamente isso que acontece. O Bruce Wayne sai das sombras para salvar aquelas pessoas. E o mais legal disso tudo é que algo muito característico das histórias em quadrinhos, das animações do Batman, dos filmes do Batman, acontece nesse episódio. Aquela coisa do polícia ladrão entre James Gordon e Bruce Wayne, vulgo Batman, né? O Batman vive fugindo, né, do James Gordon, né? Tenta proteger a sua identidade do James Gordon até um certo ponto, mas acontece isso nesse episódio, né? O James Gordon vê um cara, né, encapuzado, que na verdade é o Bruce Wayne, ele não sabe que é o Bruce Wayne, ele dá um tiro no Bruce e o Bruce imediatamente se levanta ali e sai correndo para fugir do Gordon, para que o Gordon não descubra que ele tem algumas habilidades especiais. Lá no Narrows, a Lee está sendo coagida pela Sofia Falcone a pagar 30% de tudo aquilo que eles conseguirem, seja legalmente ou ilegalmente. E tendo em vista que o Narrows é uma comunidade muito pobre, 30% é muita coisa, cara. Então a Lee Tompkins e o Edward Nygma começam a tentar achar um plano B para conseguir reverter essa situação. Eles descobrem que a Sofia e o Gordon tiveram um caso, e ali, lógico, né, ela tenta explorar isso. Ela tenta. A Sofia, como é a rainha das manipulações, tinha uma carta na manga, que era nada mais nada menos do que meter o louco. Ela reverte toda a situação assim, de uma hora para outra. Ela tira a Lee Tompkins da liderança do Narrows e ainda quebra a mão dela, literalmente, cara. Com essa atitude, a Sofia diz mais ou menos o seguinte: olha só, você não manda em nada aqui, eu mando nisso aqui, entendeu? Agora pega suas trouxas e vaza. O Jim acaba sabendo o que aconteceu com a Lee, que ela foi hospitalizada e tal, então de cara ele já liga os pontos e já saca que isso foi coisa da Falcone, e isso foi a gota d'água, cara. Ele chega na delegacia, abre o coração pro Harvey Bullock, que começa a dizer ali toda a situação do que aconteceu, aquela questão da manipulação, dele encobertar algumas coisas da Sofia, começa a falar tudo ali pro Bullock, e ele promete acabar com a Sofia Falcone. O Nygma, por outro lado, ele passa quase todo o episódio lutando contra sua contraparte maligna, mas quem vence no final das contas é o Charada, e ele agora tá lá no Asilo Arkham pronto para tirar o Pinguim daquela prisão, e ele com certeza conseguiu, levando em conta que a promo do próximo episódio já entregou isso. Resumo da história: Bruce e Alfred estão bem de novo, Alfred volta pra mansão pra morar lá, né? O Bruce com certeza vai continuar trilhando esse caminho que ele já começou nesse episódio. A Ivy Pepper sai de cena porque ela perdeu aquele resto da água do Poço de Lázaro, né? Então ela tá fora da jogada. Sofia Falcone continua mandando em tudo. E mais um pouco, né? Lee Tompkins foi tirada da jogada, ela não tá mais em jogo. Ah tá, Jim Gordon e Harvey Bullock dão indícios do retorno da parceria entre eles dois, e temos um trio bem maluco lá no Asilo Arkham, né? Que é o Oswald Cobblepot, Jerome Velasca e Edward Nygma. E Gotham continua seguindo um caminho brilhante que só tende a melhorar, cara. Eu amo essa série, eu amo demais essa série. Bom, eu espero de coração que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, porque isso ajuda demais na divulgação do canal. Não esquece de me seguir no Instagram, que é onde eu faço mais postagens. Eu vou te avisar que tem vídeo novo por lá, e de quebra você vai estar me conhecendo melhor. Então é isso, até a próxima, valeu!